Salve, salve, rapaziada! Das ruas para a quadra novamente trazendo mais um vídeo sinistro. Hoje vamos falar sobre as 5 finais mais marcantes da Conferência Leste. Isso aqui é para os verdadeiros amantes do basquete, aqueles que entendem a grandeza desses momentos. Aproveitando que estamos em finais de playoffs, vamos relembrar algumas finais importantes que rolaram na Conferência Leste. A gente vai fundo, a gente disseca, a gente debate o que realmente importa no mundo da NBA. Preparem-se, porque a jornada vai ser intensa. No universo da NBA, as finais da Conferência Leste sempre foram palco de confrontos épicos, onde rivalidades intensas e performances lendárias se entrelaçam para criar momentos inesquecíveis. Estamos passando pelas finais onde Pacers e Knicks estão batalhando pelo tão sonhado título da conferência e acesso às finais da NBA. Destacando os jogos que definiram eras, desafiaram probabilidades e deixaram uma marca indelével na história do basquete. E acreditem em mim, vocês não vão querer perder isso. Deixa eu te mandar a real. Quando a gente fala das finais da Conferência Leste de 2001, Philadelphia 76ers contra o Milwaukee Bucks, a gente tá falando de um cara carregando uma franquia inteira nas costas. Allen Iverson. A resposta. Isso não era só basquete, era uma prova de coração, de raça, de uma vontade indomável. Esquece as estatísticas por um segundo. Esse cara era basquete puro na veia. A série foi para 7 jogos, minha gente. 7 jogos de arrepiar. E toda santa noite, você sabia que o Iverson ia deixar até a alma naquela quadra. Ele estava encarando Ray Allen, Glenn Robinson, Sam Cassell, um time do Bucks que era pedreira, papo reto. Mas o AI estava em outro patamar, uma gana completamente fora da curva. E aí você olha para os números brutais, para a ousadia das atuações dele. Jogo 6 com a faca nos dentes, o que ele faz? 46 pontos, dá pra acreditar? E quando você achava que não dava pra melhorar, jogo 7 era ganhar ou ir pra casa, uma pressão de esmagar até diamante, e o Allen Iverson me mete 44. Ele, sozinho, carregou nas costas um time dos Sixers que, com todo o respeito ao Mutombo e companhia, não era lá essas coisas. Até a primeira final da NBA deles, desde 1983. Essa série não foi só uma vitória. Foi a coroação da sua genialidade individual, sacramentando o seu legado. Podem falar o que quiserem dos treinos dele, mas dentro de quadra, ele era um guerreiro, um ícone absoluto. Isso aí, minha gente, não se discute. Agora, a gente precisa falar sobre 1987. Boston Celtics, Detroit Pistons, os Bad Boys. Isso não era só uma rivalidade, era guerra declarada na quadra. De um lado, Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, o lendário Big Three do Celtics, contra Isaiah Thomas, Joe Dumars, Bill Laimbeer e os Pistons, que jogavam duro, no maior estilo Bad Boys. A animosidade, rapaz, era palpável. Dava para sentir no ar, quase cortar com faca. Cada posse de bola era uma batalha. Cada apito da arbitragem era contestado. Cada encarada era levada para o lado pessoal. E os Pistons, meu camarada? Eles queriam o trono dos Celtics. Estavam loucos para destronar os reis. Eles jogavam pesado e intimidavam. Mas o Larry Bird, o Larry Lenda, ele não ia pipocar. Não ali, na casa dele. Não no Boston Garden. Jogo 5. Série empatada. Cronômetro zerando. Pistons 1 ponto na frente. Bola com eles. Parecia fim de jogo. Isaiah Thomas, um monstro sagrado do Hall da Fama, para repor a bola. Mas ele cochilou. Deu mole pro azar. E quem tava ali, só na espreita? Quem tinha o QI de basquete, a antecipação, a malícia para fazer a jogadaça? Larry. O cara Bird. Ele mergulha na bola, rouba o passe, se equilibra que nem mágica e serve o Dennis Johnson para a bandeja da vitória. O Garden explodiu. Essa jogada, essa roubada de bola absurda, não só ganhou o jogo, ela simplesmente destruiu o psicológico dos Pistons. Aquilo mudou tudo na série.
que os Celtics, claro, acabaram levando em 7 jogos. Isso não é só um lance de efeito, minha gente. Isso é a pura definição de ser decisivo, de ser gênio. Isso é Larry Bird. E ponto final. Capítulo 3. Sua Majestade. Atende ao chamado. Bulls vs Knicks, 1993. O Império contra-ataca. Beleza, vamos agora para 1993. O Chicago Bulls, na caça pelo tri, liderado pelo único, o incomparável Michael Jordan. E quem estava no caminho deles nas finais da Conferência Leste? Ninguém menos que o New York Knicks. O Knicks de Pat Riley. Físico, raçudo, casca grossa. Eles foram montados para derrubar Jordan e o Bulls. E por um momento ali, pareceu que eles iam conseguir. O Knicks abriu 2-0 na série. 2-0. A mídia foi à loucura. Será que era o fim? A dinastia estava ruindo? Michael Jordan era vencível? Fala sério. Era isso que eles queriam que você acreditasse. Era isso que eles estavam esperando. Mas aí acordaram Michael Jordan, cutucaram a onça com vara curta. E o que aconteceu depois foi inevitável. Jordan, Pippen e o Bulls vieram com tudo pra cima, vencendo 3 jogos seguidos. E o jogo 5? O jogo 5 em Nova York, aquilo foi coisa de lenda. E um pesadelo para os torcedores do Knicks. Charles Smith, coitado, teve 4, isso mesmo, 4 chances de ganhar o jogo, ali debaixo da cesta, nos segundos finais. E o que aconteceu? Toco do Horace Grant, toco do Pippen, toco do Jordan, negado, rejeitado, abafado. Foi uma muralha defensiva para entrar para a história, um símbolo do DNA campeão do Bulls. O Bulls levou aquele jogo, ganhou a série em 6 jogos e partiu para o seu 3º título consecutivo. Aquela sequência? Ali ficou clara a diferença entre os candidatos ao título e os verdadeiros campeões. O Bulls era campeão, liderado pelo maior de todos os tempos. E fim de papo. Capítulo 4. O teste final do último arremesso. Bulls contra Pacers, 1998. Levados ao limite. Avançando para 1998. A temporada do último arremesso para Michael Jordan e o Chicago Bulls. Todo mundo sabia que aquilo provavelmente era o fim de uma era. A última jornada de uma das maiores dinastias da história do esporte. E nas finais da Conferência Leste, eles deram de cara com uma pedreira. O Indiana Pacers, liderado pelo matador de sangue frio, Reggie Miller. Olha, vou ser bem claro. Esses Pacers não estavam para brincadeira. Eles eram durões, muito bem treinados pelo Larry Bird, ironicamente, e tinham o Reggie, que vivia para esses momentos, especialmente contra o MJ e os Bulls. Aquilo não foi só mais uma série. Foi uma guerra de 7 jogos. Os Pacers exigiram dos Bulls mais do que qualquer outro time durante aquele segundo tricampeonato. O Indiana fez o Chicago suar a camisa. Eles não se intimidaram. Eles partiram para cima dos campeões. Reggie Miller acertava arremessos decisivos, provocava, fazia o show dele. A série foi até o 7º jogo. E, vou te falar, teve momentos que a gente pensou, será que agora vai? Será que os Pacers conseguiriam mesmo? Jogo 7, a pressão era gigantesca. Os Bulls se viram numa briga de cachorro grande, chegando a ficar atrás no placar no último quarto. Mas campeões de verdade dão um jeito. Michael Jordan, Scottie Pippen, eles foram buscar forças lá no fundo, encontraram aquela energia extra, aquela determinação de campeão. Eles lutaram com unhas e dentes para virar o jogo, fizeram as jogadas decisivas na reta final e, no fim das contas, sobreviveram. Foi uma prova da grandeza deles, mas também um baita reconhecimento de como aqueles Pacers eram pedreira. Aquela série foi um clássico absoluto, uma verdadeira batalha de gigantes. Capítulo 5. A virada que abalou o leste e a chegada dos Nets. Celtics contra Nets, 2002. Agora, vamos falar de 2002. New Jersey Nets contra o Boston Celtics.
E essa série teve uma das viradas mais inacreditáveis que você já viu na história dos playoffs. Jogo 3. Os Celtics em casa, mas sendo atropelados por Jason Kidd, Kenyon Martin e os Nets. Perdendo por 21 pontos entrando no último quarto. 21. A maioria dos times já teria jogado a toalha, encerrado o expediente e se preparado para outra batalha. Mas não esses Celtics, não com Paul Pierce no elenco. O The Truth vestiu a capa de herói, senhoras e senhores. Ele simplesmente pegou fogo naquele último quarto, marcando 19 dos seus 28 pontos, metendo bolas de 3, cavando faltas e indo para a linha, jogando com uma raça impressionante. Os Celtics, embalados pela energia do Pierce e pela torcida ensandecida de Boston, conseguiram uma virada impensável, superando os Nets por 41-16 naquele período final para ganhar o jogo. Foi a maior virada num último quarto na história dos playoffs da NBA até aquela data. Todo mundo ficou de queixo caído. Ninguém acreditava no que estava vendo. Porém, e esse é um grande porém, apesar daquele apagão histórico dos Nets e daquela vitória incrível dos Celtics, Jason Kidd e o New Jersey mostraram que também tinham poder de superação. Eles não deixaram que aquele desastre do jogo 3 os abatesse. Eles se reagruparam, botaram a cabeça no lugar e venceram a série em 6 jogos, avançando para as finais da NBA. Foi a carta de apresentação daqueles Nets, que se estabeleceram como a nova potência do leste. Mas aquele jogo 3, aquela performance do Paul Pierce, aquilo ficará para sempre gravado na mística dos Celtics como um momento de pura e genuína magia do basquete. E assim, a gente encerra nossa jornada pelas 5 finais da Conferência Leste mais icônicas da história da NBA. Cada uma dessas séries não apenas definiu temporadas, mas também moldou legados, criou rivalidades daquelas de botar fogo no parquinho e nos presenteou com momentos que ficarão eternizados na memória da galera. E pode crer, são momentos como esses que fazem a gente ser tão apaixonado por esse esporte. Essas finais não são só jogos, são verdadeiros capítulos de uma novela emocionante, cheia de reviravoltas, que a gente acompanha toda a temporada. Elas nos lembram por que amamos tanto este esporte e como ele tem o poder de inspirar, arrepiar e unir gente do mundo inteiro. Vai muito além dos números. É pura paixão. É drama com D maiúsculo. É história sendo escrita na nossa frente. Se você curtiu este vídeo, não esquece de deixar aquele like caprichado, compartilhar com a galera e se inscrever aqui no canal para não perder nada. E agora, queremos ouvir a sua opinião. Qual final da Conferência Leste foi a mais marcante para você? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Quero ver o debate pegar fogo. Até a próxima! E continuem na torcida pelo melhor basquete do mundo.